Olá, bem-vindo ao E2, um programa da Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa. Especialmente a pensar em ti, este programa está recheado de estreias que tu, sem dúvida, não vais querer perder. No Meu Peito Não Cabem Pássaros marcou a primeira incursão de Nuno Camarneiro no romance. A Daniela Polónia foi falar com ele. O Rescue Me é uma aplicação desenvolvida por estudantes do Instituto Politécnico do Cabo de Idoave que vai representar Portugal na final mundial da Imagine Cup. Fica para veres mais à frente. Na rubrica Grande Plano, fazemos zoom ao ator Alexandre Ferreira. O professor Rubén Neves é o primeiro convidado do nosso manual de instruções. Não percas mais à frente dicas bem úteis sobre o mundo do audiovisual. Como vês, há muitas e boas razões para ficares connosco na próxima meia hora. Como esta. Em 1910, a passagem de 2 cometas pela Terra semeou uma onda de pânico. Houve quem se matasse, quem enlouquecesse, quem exorcizasse o medo com rezas. No Meu Peito Não Cabem Pássaros. Este livro conta-nos a história de 3 homens imunes a todo esse pânico. Daniela Polónia foi falar com o seu autor. Olá, bem-vindos a mais um livro, porque sim. Nuno Camarneiro é investigador e professor de conservação e restauro. Já publicou alguns contos, mas é com o livro No Meu Peito Não Cabem Pássaros que se inicia no romance. Esta é a história de um imigrante, de um rapaz solitário e de uma criança que inventa coisas. Olá, Nuno. Olá, muito obrigado. Como é que se passa, porquê é que passou da engenharia física e do restauro para a escrita? A escrita foi sempre uma paixão? Eu, na verdade, não me passei, porque mantenho ainda as duas vias paralelas. Sim, tenho uma carreira mais académica, universitária, e enquanto estava em Itália a fazer o meu doutoramento, comecei a interessar-me pela leitura. Já me interessava há muitos anos e sempre fui um leitor muito interessado. Mas comecei a passar para o outro lado, a começar a escrever primeiro umas coisas muito simples, que se iam estruturando em contos, sobretudo em contos. E gostei muito desse processo e dava-me uma certa satisfação e satisfazia uma qualquer parte minha que eu ainda não conhecia tão bem. Embora também já gostasse de fazer outras coisas, enquanto fiz a universidade gostava muito também de fazer teatro e outras atividades. É mais um complemento. Sim, sempre precisei de alguma coisa que não fosse só a parte da ciência, de que eu gosto imenso, mas que não me bastava. E então essa componente criativa, enfim, depois de experimentar a música, o teatro, fui ter à escrita e aí senti que era um espaço onde eu estava bem, confortável, que queria investigar e que queria explorar e, portanto, que queria fazer coisas nessa área. Neste livro, que é o seu primeiro romance, temos 3 personagens, o Carlo, o Fernando e o Jorge, com 3 visões diferentes do mundo, não é? Podemos dizer que há uma associação a Kafka, a Jorge Luís Borges e Fernando Pessoa? Sim, claro. O Fernando acaba por ser não é o Fernando Pessoa, é o meu Fernando Pessoa, a forma, enfim, como eu o imaginei, como eu quis brincar com ele de alguma maneira, e o mesmo para o Jorge e para o Carlo, que não é diretamente, pronto, o Kafka é uma personagem de Kafka retirado do livro América, é uma personagem que vai para a América, que emigra, e então não são essas, ou melhor, não são os autores, são a minha recriação deles. Interpretação dos autores. Digamos que peguei na minha ideia deles e pô-los a viver as minhas aventuras, a ver no que dava, a ver o que é que ia acontecer. E como é que surgiu essa ideia de pegar nestes autores e escrever este livro? Uma boa pergunta. Não me recordo exatamente de onde nasceu. Sei que me pareceu quase natural partir das minhas leituras para a escrita. Portanto, fazer quase uma coisa muito fluida. Partir daquilo que tinha lido, daqueles que eram os meus heróis, entre aspas, e pô-los ao meu serviço. Agora sou eu que mando, agora fazem aquilo que eu quero. Está farta do hálito do seu marido? Esqueça as pastilhas, a pasta de dentes, os rubeçados de mentol, a lexívia e o fogo. Experimente a nova máscara de gás. Agora disponível em muitas cores. Máscara de gás. Deixe o mau cheiro para os outros. Boa noite, bem-vindo ao Gosto. Nunca te aconteceu estares a ouvir rádio e de repente passar uma música na rádio e tu não sabes qual é a música porque estás a ouvir rádio? Pois nós temos uma solução muito cómoda para te mostrar. E mais, não é uma solução, são 2 soluções. 2, isto é à grande, 2. Quero apresentar-te 2 aplicações para smartphone que te vão dar muito jeito. O Shazam e o SoundHound. O que é que estas aplicações fazem? Muito simples. Elas reconhecem o som que está a entrar no teu telefone,
e vão à procura numa base de dados enorme da música que tu estás a ouvir para te dar o nome, a letra e se calhar mais algumas informações sobre o artista. Esta é a página inicial do Shazam. Basta encostares o teu telemóvel a uma coluna de um computador ou de um rádio e consegues, carregando aqui num botão, que ele reconheça a música e te dê o nome e o artista. Inventam de tudo hoje em dia. E aqui tens o SoundHound. Também consegue reconhecer as músicas através de umas colunas do computador ou de um rádio, mas faz mais do que isso. Se tu cantares para o telemóvel, ele vai tentar descobrir que música é que estás a cantar. Vamos experimentar? Baby, 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 oh. Olha, reconheceu. Aqui um membro da equipa do Gosto disse que só conseguiu reconhecer porque eu canto tão mal quanto Justin Bieber. Não é o que a minha mãe diz, ok? Eu acredito na minha mãe. Hoje no Gosto também te queremos apresentar a Rescue Me. É uma aplicação que foi desenvolvida em Portugal por alunos portugueses e que já está a fazer história lá fora. Esta aplicação vai representar Portugal nas Olimpíadas do Software, a Imagine Cup 2011, organizada pela Microsoft. A ideia do Rescue Me é ser uma aplicação que ajuda os paramédicos e os médicos a terem uma melhor comunicação. Ao chegar a uma cena de acidente, o paramédico pode imediatamente, através da aplicação Rescue Me, introduzir todas as informações do paciente e, a partir daí, os médicos já sabem o que se passa com quem vão receber no hospital, tudo para que a comunicação corra a 100%. Portugal sempre à frente das novas tecnologias, é assim mesmo. Continuem a fazer coisas que é para eu aqui no Gosto saber do que falar, ok? Bora, tragam isso. E é tudo por esta semana. Eu espero que tenham gostado e a melhor maneira de o mostrarem é fazerem um gosto na nossa página de Facebook. Estas personagens têm uma associação à realidade, não é? Com os autores que representam, digamos assim, mas no livro, na história, elas nunca se cruzam. Acabam por ser 3 histórias independentes. Porquê esta opção? Porquê não ligar as personagens de alguma maneira? Bem, por um lado, é verdade que elas são... eu tentei não contrariar os factos biográficos, sobretudo no caso do Jorge Luís Borges e do Fernando Pessoa. Tentei inventar o que não conhecemos, os intervalos por entre aquilo que é sabido. É verdade que há uma tendência muito grande em construir histórias que se cruzam, que vão depois desembocar vários todas enredos, não é? Eu achei engraçado o contrário, mantê-las paralelas até ao final, e o que se cruzam são pensamentos, reflexões, inquietações que eles têm, ou seja, eles não se cruzam factualmente, em presença, fisicamente, mas cruzam-se em muitas das coisas que... Traços de personalidade, sim, não é? que os inquietam, pensamentos, de reflexões, de um certo desajuste que todos têm com a vida. E cada personagem está associada a uma cidade. O Fernando em Lisboa, o Carl em Nova Iorque, como imigrante, sim, e o Jorge, que o conhecemos em criança, não é? Que depois o tempo também vai passando, anda ali por Buenos Aires, por Genebra, exato, peço desculpa, e por outras cidades que nem sequer muitas vezes se percebe se existem ou não. Isto é pela característica, pela personalidade da personagem, esta variância de cidades. O que acontece no livro é que, do início até a sua partida para Genebra, que é factual, o Jorge Luís Borges de facto estudou em Genebra. Sim, e é de Buenos Aires. É de Buenos Aires, mas até ele partir para Genebra, a cidade vai tendo vários nomes que são anagramas de Buenos Aires. São cidades que não existem. Porque essa foi um artifício que eu arranjei. É como se o Borges fosse de Buenos Aires, mas ele descobriu-se muito tarde de Buenos Aires. Ele até a certa altura era quase mais inglês, porque era de uma família de cultura anglófila muito, muito forte. A avó era de origem inglesa ou galesa, se não estou em erro. E ele aprende primeiro o inglês do que o espanhol. E, portanto, ele até certo ponto era uma criança mais inglesa do que argentina. E esse artifício serviu-me para dar uma ideia que só depois de ele estar em Genebra, de ele estar longe e dele se sentir diferente dos suíços, é que ele assumisse essa sua condição de argentino. E então a cidade passa a ser Buenos Aires e ele passa a considerá-la como Buenos Aires e ter uma relação mais estreita. Mais próxima. Sim, e também mais afetiva com a cidade.
Temos mais uma novidade para ti. A partir de hoje e a cada 15 dias, vais ter a oportunidade de conhecer pessoas para quem a Escola Superior de Comunicação Social fez toda a diferença. Vais ficar a saber o que fazem, onde trabalham e com o que sonham. É o grande plano. O primeiro convidado do Grande Plano é especial. Ele já fez um pouco de tudo, desde teatro, cinema, televisão, stand-up comedy e até algumas curtas-metragens. Estou a falar, claro está, de Alexandre Ferreira. Gosto muito de sorrisos, gosto de boa onda, gosto de chuva. Uma curiosidade sobre mim que ninguém saiba. Estou sempre a ler docs no telemóvel. Olá, Alexandre, estás bom? Olá, Sara, estás boa? Olha, pesquisei sobre ti na internet. Ui! E qual não é o meu espanto quando Medo. encontro carradas de Alexandres Ferreiras? É. E a minha dúvida aqui é se tu és mesmo um ator, então eu vou tirar aquela câmara, Sim. vou fazer um plano mais fechado da tua Sim. cara e tu vais fazer algumas expressões. Olá. Pouquinhas, pode ser? Pode. Vai, é uma prova, tenho que ter a certeza que tu és o Sim, ator. ok. Vai dizendo expressões que queres que eu faça. Apaixonado. Zangado. Será que és mesmo o Alexandre Ferreira, mesmo? Mostras-me o teu BI. O meu BI. Estou a brincar, Alexandre, estou a brincar. Vamos começar. Obrigada por seres o primeiro convidado Nada, do é um Grande prazer. Plano. Vou começar por te perguntar como é que eras em criança. Queria ser astronauta, mas depressa percebi que o programa espacial português estava pouco desenvolvido. Quando é que percebeste que querias ser ator? Na primeira vez que eu representei na vida foi um presépio vivo. Eu não era o protagonista, mas era a estrela. Se uma sexta-feira à tarde, tipo a professora, o que é que a gente vai fazer agora? Olha, vamos fazer uma dramatização da sopa da pela. Eu comecei a fazer de frade e disse qualquer coisa e a malta da turma riu-se muito. E eu fiquei, espera lá, estou-se a rir? Oh, então, que giro, isto pode ser uma profissão. E foi basicamente isso. Eu pensei, epá, pronto, é aquela coisa do carreirismo, não é? Estudas, depois tiras o conservatório e depois és ator. Então, e o conservatório foi essencial para a tua formação enquanto ator? Foi. Tudo o que eu fiz foi essencial para a minha formação como ator. Eu acho que é impossível tu, como ator, fazeres qualquer coisa que esteja fora de ti. Tu em ti tens tudo. Eu acho que ninguém é bom nem ninguém é mau. Somos todos assim, somos todos... há vários graus de cinzento. Exato. E cada personagem é ires buscando os graus de cinzento e pintando aqui com uma pincelada aqui desta cor, uma pincelada desta cor. E eu estive no Lee Strasberg Theatre and Film Institute, em Nova Iorque, como bolseiro da Fundação Carlos Gulbenkian. E lá no Lee Strasberg falavam muito do ator enquanto artista, enquanto pintor, como se fosse um pintor, só que é um pintor de emoções. Como é que foi fazer o casting para a Guerra dos Mundos? Estava eu a tentar deixar de fumar porque o tabaco é muito caro em Nova Iorque. De repente não conseguia aguentar mais, então fui até ao Deli da esquina e quando estava eu a caminho do Deli da esquina recebi um telefonema a dizer: olha, sou a Sharon Carey da Carey Agency. Olha, para te dizer que tenho um casting para ti. Eu, sim, boa. É para a DreamWorks, o Steven Spielberg, é para a Guerra dos Mundos. Fui aos escritórios da Sony, estive com a Lois Drapkin, ela mandou-me uns testes do tráfego, lá fiz o casting. E não fiquei. Acabei de fazer um casting para o Steven Spielberg. Mas foi giro. Eu sempre pensei que o meu objetivo foi sempre, eu quero vir para Portugal porque é aqui que eu quero fazer coisa. O meu grande sonho é de alguma maneira fazer parte do avanço cultural português. Porque acho que há muita coisa para fazer. Por exemplo, ao nível do cinema, eu acho que entre Manuel de Oliveira, que eu adoro, ou O Crime do Padre Amaro, que entre esses dois extremos existe muita coisa para fazer. Em termos de teatro também, entre o teatro super comercial, o teatro de revista e o Luís Miguel Sintra da Clonocópia, que eu adoro os dois extremos, mas entre esses dois extremos há muita coisa para fazer. Eu sempre quis vir para cá e fazer coisas cá. Vamos imaginar que o Alexandre, com os seus 40 e muitos anos, te vinha visitar agora. O que é que querias que ele te dissesse? Estás a caminho. Porque quando nós olhamos para trás, nós vemos que de facto tudo faz sentido. Que outros talentos é que tu tens? Eu sinceramente, eu gosto tanto de ser ator, porque acho que ser ator permite explorar tanta coisa, sabes? O meu hobby é conhecer. Para além da representação, o Alexandre Faço Ferreira spaghetti al sabe fazer o quê? pesto extraordinário. A receita é basicamente, pegas em parmigiano reggiano, pinhões mas podes pôr nozes, mas com pinhões fica melhor. Manjericão, folhas de manjericão, misturas tudo com 2 dentes de alho. Quer dizer, pode ser só um. E depois, basicamente, misturas tudo, azeite para modificar a coisa e pronto. E depois é só fazer a pasta al dente, meter um molho lá em cima e ó. Obrigada, Alexandre.
por ter sido o meu primeiro convidado na rubrica Grande Plano. Desejo muito sucesso ao programa Obrigada. Épocas. Uma mensagem para as minhas fãs. Vocês existem? Onde é que estão? Pronto, se existirem, digam por favor qualquer coisinha. Como fazer um bolo de mel? Vamos ao Google, escrevemos como fazer um bolo de mel. Sinto-me com sorte. E está pronto! Está pronto! O que é comum a todos no fim do livro é o cometa, não é? Porquê esta opção? Porquê pegar no cometa de 1910? Mais uma vez, eu há tempos numa apresentação dizia que o cometa era a pedra da sopa da pedra, é algo do qual se parte e que depois no final não faz falta. O cometa foi, eu reparei que um ponto em comum das biografias destes três escritores era o facto de eles estarem vivos na altura do cometa. no ano de 1910, quando passaram estes dois cometas. E achei engraçado este facto, e achei que podia servir como se fosse a centelha que os levasse a ter outras ideias ou que os levasse a partir para outros lugares. Como se o facto de haver este cometa, de eles observarem a comoção das pessoas, mais do que a própria comoção. Portanto, o medo, o fascínio, todos estes sentimentos que estavam ali disponíveis, achei que talvez pudesse ser interessante que fosse um ponto de partida para depois para as suas invenções, para as suas narrativas, para as suas metáforas, para tudo isso. Obrigada, mas as leituras não ficam por aqui, trouxe-nos algumas sugestões. Sim, portanto, trouxe alguns livros que gostaria de, enfim, que são livros que eu gostei muito e que acho que são livros importantes, interessantes. O primeiro é um livro, é uma edição espanhola de Júlio Cortázar, ou Júlio Cortázar, argentino também. Por acaso não é o livro que eu queria trazer, foi um engano de última hora. Mas é o mesmo autor. Mas é o mesmo autor. É um autor muito particular, que tem um estilo de escrita que não é muito fácil de definir, mas que parte sempre do banal e que quase sem notarmos, estamos já no surreal, estamos em ambientes estranhos, que há sempre qualquer coisa que não percebemos bem o que é que se está a passar. O primeiro conto, que é um livro de contos, o primeiro conto deste livro é de um casal de irmãos que vivem numa casa que vai sendo tomada. E eles vão sempre tendo menos espaço à disposição, porque a casa está a ser tomada, mas nunca sabemos por quem, nem porquê, até que eles têm que sair da casa porque ela foi completamente tomada. Portanto, é um tipo de situações que o Cortázar gostava muito de explorar, este absurdo que, enfim, não sei se diz algo de nós, mas certamente encontra muitas ressonâncias em alguns estados de espírito que vamos tendo. E depois trouxe um de poesia? Depois trouxe dois de poesia. Dois. Trouxe um do grande Cesarini, que é um dos meus poetas portugueses preferidos. E mais uma vez estamos no surrealismo puro ou quase puro. E, aliás, é uma coisa que é comum a estes três livros e que me interessa bastante, que é o não contar histórias de grandes feitos, de grandes descobertas, de grandes tragédias, mas de situar-se no banal, coisas mais simples. no que nos acontece todos os dias, apanhar o autocarro, de conhecer alguém, de estar no café a ler o jornal e imaginar o que é que pode ser feito com isso. Os delírios da imaginação, os delírios da linguagem, como que enriquecer o banal, não fugir dele, não partir para as grandes epopeias, não, mas enriquecê-lo. Eu acho que é um processo que é muito útil mesmo para vivermos bem connosco próprios. E o último livro, também de poesia, desta vez um poeta brasileiro que ainda está vivo, embora seja já muito velhinho, que é Manuel de Barros, e que tem uma poesia absolutamente encantadora, uma poesia muito livre, como é apanágio dos brasileiros, que tendem a ter uma relação com a língua muito promíscua e muito frutífera, em que as palavras cantam como os pássaros do Pantanal, onde ele vive, onde ele cresceu,
onde há um prazer muito grande, um prazer quase melódico. As palavras vão sendo cantadas enquanto as estamos a ler. E mais uma vez, aliás, o próprio Manuel de Barros, espero não errar a citação, dizia que as coisas estão fartas de ser olhadas por gente banal. Não é banal, mas é algo parecido. As coisas querem ser olhadas com um olhar novo, com um olhar inventivo. De que possamos olhar para uma pedra e imaginar outra coisa qualquer. E isso é um bocado o que faz o Manuel de Barros em toda a sua poesia. Obrigada, Nuno. Muito obrigado. Nós voltamos para a semana com mais um livro, porque sim. E se um dia te sentires perdido no meio do desemprego? No meio de uma coisa que gostavas de saber fazer, mas não sabes? No meio de uma situação bicuda que não consegues contornar? A resposta, quer dizer, a meia resposta, é o Manual de Instruções. No Manual de Instruções, ensinamos-te um pouco de tudo sobre todas as áreas de conhecimento que há na Escola Superior de Comunicação Social. Hoje fomos folhear o Manual de Instruções do professor Rubén Neves sobre o audiovisual. Bom, a nível visual, seja para trabalhos de fotografia ou vídeo, atualmente quer-se uma identidade estética forte, algo que faça com que haja automaticamente um critério de diferenciação. A nível fotográfico é necessário um grande impacto visual imediato, porque aquela vai ser a imagem primeira e última que tem algum critério de contemplação. A nível de vídeo, necessariamente tem que haver uma coerência visual, um equilíbrio visual que faça com que o espectador ou o cliente, a partir do momento em que começa a ver até que acaba de ver a narrativa, consiga perceber e não consiga entender, eventualmente, alguns erros, algumas falhas que possam existir. Portanto, a nível fotográfico, uma identidade forte, a nível vídeo, uma narrativa coerente. A nível de perfil de um aluno de audiovisual e multimédia, ou de um profissional de audiovisual e multimédia, ele tem que ser naturalmente polivalente. E porquê? Porque hoje em dia as áreas são cada vez menos estanques, ou seja, não há hipóteses de eu fazer apenas e só uma coisa nesta área e amanhã estar a fazer outra qualquer totalmente diferente. Não. A lógica hoje em dia é muito diferente. Eu hoje tenho que fotografar e devo saber fazê-lo, tenho que editar imagens, tenho que captar imagens, tenho que saber escrever textos, tenho que produzir conteúdos e tudo isso numa lógica de produção integrada e muito possivelmente numa lógica de exportação ou publicação multiplataforma. Portanto, a polivalência é claramente a ideia-chave de um perfil de um profissional audiovisual e multimédia. Um conceito que me parece útil é o conceito de persistência. Um perfil, ou o perfil de um recém-licenciado, de um profissional de audiovisual e multimédia, deve passar naturalmente pela sua persistência. E porquê? Por uma razão muito simples. Cada vez mais está a ser difícil a integração, a penetração de mercado. Cada vez mais as pessoas estão a ser bombardeadas com multiplataformas, multimaneiras e soluções para o mesmo problema. E, portanto, por vezes não é fácil ser aceito ou ser reconhecido logo à primeira. A persistência aqui entra quase como que uma ferramenta de constante evolução, constante tentativa, até que finalmente alguém há de reconhecer o nosso trabalho esse que tem obviamente que ser profissional. E por falar em profissional, acompanhem-me só até lá dentro que eu tenho mais um conselho para vos dar. Bom, nível profissional, o conselho que eu vos posso dar é o seguinte: quanto maior for o conhecimento que vocês têm das necessidades de cada profissional da área, melhor. Isto porque vai acontecer, de certeza, um momento, ou o primeiro momento, em que vocês vão ter que partilhar áreas, tecnologias, materiais e isso vai acontecer mais rápido do que aquilo que estão à espera. E quanto mais cedo vocês conseguirem ter essa noção, quanto mais cedo dominarem e conhecerem aprofundadamente o que é que cada profissional pretende paralelamente ou mesmo ali ao vosso lado, mais rapidamente e mais positivamente vão conseguir resolver esse problema. Eu dou-vos um exemplo muito prático. Uma vez tive que entrevistar a doutora Catalina Pestana e tinha 1 hora para o fazer. A jornalista de outro órgão de comunicação social estava lá também e tinha que a entrevistar. E ela tinha também 1 hora. Ou seja, havia ali um espaço de 2 horas que nós podíamos articular à nossa maneira. Rapidamente a doutora Catalina Pestana nos disse: bom, meus amigos, temos 30 minutos para os dois.
Bom, aquilo gerou ali alguma celeuma, alguma complicação. Felizmente, eu na altura tinha já algumas noções de escrita televisiva, de guiões, daquilo que era necessário, daquilo que ela precisava, e disse-lhe, bom, vamos juntar a mesma entrevista, digamos assim, vamos tentar cozinhar aqui uma maneira simpática de eu fazer as que são para mim mais importantes e tu as mais importantes, e em cena a doutora Catalina Pestana vai-me responder e ao mesmo tempo o teu gravador vai gravar aquilo que ela me vai dizer. Portanto, fez um cenário, dividiram-se, digamos assim, as necessidades de cada um e cozinhou-se ali uma situação em que ambos saímos a ganhar. Portanto, quanto maior for o conhecimento das necessidades de cada profissional da área audiovisual, melhor. Por hoje, chega de estreias. O E2 volta para a semana com mais novidades. Contamos contigo. Até lá.